Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Como tínhamos falado antes, vamos meditar agora nessa outra obra da Quaresma, que talvez seja, para o povo, assim, a mais característica, que é que a Quaresma é um tempo de penitência, de mortificação, de fazer mais sacrifícios para Deus. De fato, cada um deve ter pensado alguma coisa, falar, vou deixar de fazer isso, deixar de comer aquilo, vou lutar mais nesse aspecto, fazer esse jejum. Mas para meditar sobre isso, sobre a importância, a necessidade da mortificação, queria começar com uma cena do Evangelho de São João, em que diz que Jesus estava em Jerusalém para uma daquelas festas que os judeus iam, tinham que subir até Jerusalém para algumas festas importantes no ano, e fala, havia alguns gregos que entre os que subiram para a festa, para adorar durante a festa. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galileia, um dos primeiros discípulos de Jesus, São Filipe, que também dizem que tinha uma origem grega. Então talvez esses gregos já se sentiam mais, já conheciam Filipe, tinham mais intimidade por causa da raça deles, talvez da origem comum, e rogaram-lhe, Senhor, queremos ver Jesus. Então essa frase é bonita até de meditar assim separado só, nem precisa mais nada quase, a nossa oração dá para muito tempo de meditação. Ela fala, queremos ver Jesus. Esse desejo dos gregos deveria ser o nosso desejo também. O que eu quero na minha vida é ver Jesus, é me encontrar com Ele. Vou ver no céu, mas queria já aqui nessa terra contemplar melhor nosso Senhor Jesus Cristo, entender os seus planos. Senhor, queremos ver Jesus. E Filipe foi e falou com André, o irmão de São Pedro, que era super próximo, muitas vezes aparecem os dois juntos, Santo André e São Filipe. E então André e Filipe o disseram ao Senhor, foram falar com Jesus. Porque eu imagino assim, uma festa, um monte de gente, todo mundo querendo falar com Jesus, e os discípulos são meio responsáveis, para organizar quem é que vai conseguir chegar mais perto de Jesus, quem é que não vai conseguir, eles ficam nessa tarefa deles assim, de peraí, não dá, erravam de vez em quando aquelas mães querem apresentar as criancinhas, não, Jesus não tem tempo para criança, não deixa vir, e Jesus fala, deixai vir as minhas criancinhas, não as impeçais. Então aqui nesse caso tem uns gregos que talvez não são exatamente da religião judaica, ainda que tinham subido para Jerusalém para adorar durante a festa, então eles podem ter ficado em dúvida. Falei, Filipe, vai lá, André, tem uns gregos aí que estão querendo ver Jesus, falar com ele, será que convém, é o caso mesmo, a gente faz isso daí, leva para Jesus, fala para Jesus? Aí André está falando, não sei, tudo ficção teológica, estamos imaginando de novo, imaginando, falando, Filipe, não sei, cara, será que ele vai querer falar com os gregos aí? Vamos nós dois juntos, a gente explica, o que ele decidir, está decidido, a gente fala com os gregos depois. Então foram e disseram ao Senhor, e Jesus respondeu-lhes, não falou, parece que nem sim, tá bom, pode trazer os gregos aqui, vamos conversar com eles, ou ainda não quero saber de grego, nenhuma das duas coisas. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora para o Filho do Homem ser glorificado, em verdade vos digo, se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, se morrer, produz muito fruto. Então, vamos imaginar que somos nós somos André e Filipe, e fomos lá, Jesus, tem uns gregos
querendo falar com você. Em verdade vos digo, se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Você fala, Jesus, espera aí, acho que eu não peguei sua resposta, ou você não entendeu. Deixa eu falar mais sério, é grego, não tem nada a ver com trigo, né, que está aqui, não tem, né? Grego, os caras que vieram aí querem te ver, não é? Parece que é uma conversa sem sentido essa daqui, né? Que não tem muita lógica. Mas se a gente parar para pensar, obviamente tem lógica, né? A palavra de Deus, é Jesus, ele entende, sabe tudo o que está acontecendo. Então me parece que o que Jesus está querendo explicar é que ele é o grão de trigo que vai cair na terra, que está um pouco antes da sua morte e da sua ressurreição, está prestes a dar a vida pelos judeus, pelos gregos, por todo mundo, por pessoas de todas as raças, línguas, nacionalidades. E então, quando ele morrer e ressuscitar, ele vai estar presente pessoalmente na vida de todo mundo. Como nós agora, que não somos nem judeus nem gregos, estamos aqui falando com Cristo, falando: Jesus, eu creio que você está aqui graças à sua morte, à sua ressurreição, você está vivo para sempre, você fica na Eucaristia, Jesus. Então agora cada um de nós pode ver, né? Você fala: Senhor, queremos ver Jesus. Todo mundo pode ver Jesus, pode estar com ele, pode ter uma vida de intimidade com Cristo. Então acho que a primeira coisa é Jesus fala: o grão de trigo tem que morrer. Ele é o grão de trigo que vai morrer e vai assim chegar a todas as pessoas, vai levar a salvação ao mundo inteiro, a pessoas de todas as épocas da história, de todas as condições. Então essa é a primeira explicação. Depois a outra podia pensar assim, esses gregos e qualquer um de nós são um grão de trigo que tem que morrer, e uma vez que morre, vai ver Cristo. A ideia de falar, eu quero ver Jesus, Senhor, queremos ver Jesus. Então é só esperar um pouco, alguns anos, e nós vamos morrer, todos nós que estamos aqui vamos morrer, e vamos contemplar o Senhor face a face. Se nós o buscamos aqui na terra, vamos para o céu e vamos ver Jesus como Ele é. Então tá tudo certo. E como é que faz para ver Jesus? Senhor, queremos ver Jesus. Como é que eu faço para ver Jesus? Basta morrer, né? Quando chegar o dia da nossa morte, vamos ver Cristo. Mas também, então, um outro sentido, isso acho que é o Papa João Paulo II que falava também, pode-se pensar no grão de trigo que tem que morrer, que é cada um passar pela morte, da mortificação. Quando eu falo não para mim mesmo, por meus gostos, meus interesses, meus prazeres, porque eu falo, eu quero morrer para, entre aspas, né, para esse mundo, para o meu egoísmo. Quando eu me mortifico, meus olhos se abrem e eu consigo ver Jesus. Quando eu passo por sofrimentos e aceito os sofrimentos, meus olhos se abrem. Todo o livro de Jó, já falamos isso em muitas outras meditações, né? O livro de Jó é maravilhoso. O que a gente conhece é essa parte dos 2 primeiros capítulos, né? Que fala que o demônio foi lá, tentou Jó, tirou tudo dele, morreu todo mundo da família dele, e ele falava assim: Deus deu, Deus tirou, bendito seja Deus, beleza, está tudo certo, né? Falava, o Jó é top, né? Paciência de Jó. Mas acaba aí, né? Depois do 3º capítulo em diante, são quase 35 capítulos dele xingando e brigando todo mundo. É um tempão ele reclamando, até que chega Deus, fala com ele, ele chama Deus: vem falar para mim por que eu estou sofrendo. Não aceita explicação de ninguém, só de Deus. Aí quando Deus fala, no final ele fala: antes eu te conhecia de ouvir dizer, agora meus olhos te veem. Sabe, como que no sofrimento, para quem aceita dentro do plano de Deus, os olhos se abrem e começam a enxergar Deus mesmo face a face. Então o objetivo também da penitência da quaresma não é só para emagrecer, por exemplo. Não vou emagrecer, aproveitar a quaresma para emagrecer, ou eu vou bater meu recorde de ficar tantos dias sem fazer isso, sem fazer aquilo. Não é? Como uma coisa humana só, né? Para ir alcançando metas cada vez mais altas. Não é? É para morrer para mim mesmo, para que meus olhos se abram e eu veja Deus. Então essa frase dos gregos, Senhor, queremos ver Jesus, acontece para nós, se realiza em nós quando nós nos mortificamos.
Será que nós, de vez em quando, né, não deixamos de ver as coisas de Deus, de entender os planos de Deus, por falta de mortificação, né, por estar muito apegado ao meu prazer? Todos nós estamos, né? Todo mundo gosta muito de ter prazer, de todos os tipos. E quando eu fico muito ligado nisso, quero me satisfazer sempre, os planos de Deus ficam meio que ocultos para mim. Mas Jesus fala que quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se eu quero ser discípulo de Cristo, ou seja, andar perto dele, andar atrás dele, caminhar junto com Jesus, eu tenho que passar pela mortificação, pela cruz, tenho que negar a mim mesmo. Não tem uma opção A e opção B, né? Quem quiser ser meu discípulo pode, se quiser, sofrer, carregar a cruz e ser meu discípulo. E quem quiser também pode, numa boa, sem sofrer, sem nada, só vida light, tranquila, vai me seguir do mesmo jeito. Não tem essa opção, né, para a gente escolher. É determinante o que Jesus fala. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia, todos os dias, e me siga. Se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos ver Jesus, é para isso que nós nos mortificamos. Por isso as penitências da Quaresma é para ser discípulo de Cristo, para acompanhar Jesus no seu sofrimento. Mas Jesus sofrendo por mim, a gente se prepara, né, para agora nesses dias, para a Semana Santa, ver o sofrimento de nosso Senhor, tudo que ele foi coroado de espinhos, desprezado, flagelado, crucificado, morto. E eu quero seguir Jesus de perto, eu não quero abandonar como os discípulos abandonaram, viram Jesus sofrendo, deram no pé, fugiram todos. Então, para que nós meditemos nesse recolhimento, né, cada um falando com o Senhor: meu Deus, eu estou te seguindo, Jesus, eu tenho te seguido de perto, porque eu não fujo dos sofrimentos. E tem alguns sacrifícios que a gente prepara para a Quaresma. Esse não, vou ficar sem comer tal coisa, por exemplo. Vou fazer jejum dessa rede social, não vou entrar nela. Vou fazer, cada um tem as coisas planejadas. Mas com muita frequência aparecem coisas não planejadas durante a Quaresma. Uma pessoa chata que apareceu, pega no pé, uma doença que a gente pegou, qualquer coisa que me atrapalhe, né? Eu aceito o sofrimento. Sério, não é ser masoquista, mas é gostar quase do sofrimento, não porque eu tenho prazer em sofrer, mas porque sofrendo eu estou caminhando com Cristo. Tem uma coisa dos santos, assim, uma coisa que São José Maria falava, em épocas da vida que ele estava mais light, mais tranquilo, alguma vez ele falou: Senhor, você já não me ama mais? Não está me mandando cruz? O que está acontecendo, né? É até estranho, a gente nem faz essa oração, não está mandando cruz, deixa Jesus quietinho lá, porque vai que ele tem ideia de me mandar algum sofrimento. Então, eu aceito o sofrimento, porque com isso eu estou mais perto de Jesus, estou mais perto de Cristo. Ou tenho sempre aquela atitude de São Pedro, né? Jesus fala que vai morrer, ele fala: não, Deus não permita tal coisa, não vai ter sofrimento. Tem gente que às vezes prega um cristianismo de não sofrer, reza e você vai ver como tudo passa. Às vezes não, né? Jesus rezou oração no horto e não passou, já vai para a cruz mesmo, é isso mesmo, beleza, é para fazer a minha vontade, então tem que morrer na cruz. Muitas vezes a gente reza e é para ganhar força e aceitar o sofrimento que Deus nos manda. Então esse é o primeiro aspecto, né? Por que do sofrimento, das penitências da Quaresma? Para estar próximo de Deus, para abrir os olhos e ver Cristo e caminhar com Cristo. Depois, uma outra razão é para desagravar o coração de Jesus pelas contínuas ofensas que lhe fazem. Quanta gente no mundo inteiro, nós mesmos, ofendemos Cristo.
quanta gente vive longe de Deus, que nós queremos repor o amor que falta, né, das pessoas por Cristo, pela nossa oração, pela nossa penitência, pela nossa companhia com Jesus. Há muitos anos, eu não entendia muito bem o que era esse negócio de desagravo, né? Fazer atos de desagravo, de pedir perdão pelos pecados dos outros. Eu falei, era mais ou menos como, ele pecou, ele que se vire, né? Não sabe? Tá bom, vou rezar para ele se converter, mas o que eu tenho a ver? A pessoa fez um pecado, ofendeu a Deus, não sei o que, e eu vou fazer uma penitência agora? Não entendia muito. Mas uma vez explicaram, falou, imagina se vem a mãe de uma das presentes aqui, né? Já pensou? Uma das que estão aqui, vem a mãe, vai entrando aqui procurando um lugar para entrar, para sentar, e aí outra levanta e fala, ô, vai embora, velha, não tem lugar para você não. Já pensou? Do nada a gente falou, não, para, ia pedir perdão, né? Fala, eu ia pedir perdão para a mulher entrando aqui, e outra que uma de vocês xinga ela, do nada, eu ia pedir, não, perdão, senta aqui, ó, pode sentar aqui, né? Pode ter um banquinho aqui, ó, pode sentar, fica à vontade, sabe? Alguém que foi ofendido injustamente por outra pessoa, a gente não sente como que um negócio no coração, fala, não, eu quero tratar bem essa pessoa que foi ofendida dessa maneira. Então Jesus é ofendido horrivelmente por tantos pecados de tanta gente na sociedade, por gente que deveria dar testemunho de Cristo. Me dá uma pena, padres, religiosos, bispos, gente que ofende mesmo o nosso Senhor, que destrói o Evangelho. Eu não deveria sofrer por eles, mas Senhor, eu quero sofrer no lugar dessas pessoas que não se arrependem. Isso é o que ensinou a Nossa Senhora de Fátima, quando apareceu em Fátima, Nossa Senhora, para os pastorzinhos. É muito impressionante, né, o que ela falava para eles. Lembra, por exemplo, ela fala, sacrificai-vos pelos pecadores. Vocês têm que fazer sacrifício porque tem muito pecador por aí. Falando para criança, uma tinha 10, outra tinha 9, acho que é, e outra 7 anos. 10, 9, 7. Imagina, às vezes agora a gente vê criança da cidade, fala, nossa, ela é muito pequenininha, né? não pode sofrer, não pode ter nenhuma dificuldade, não pode trabalhar, não pode se cansar, não tem capacidade de nada. Parece que criancinha pequena não pode nem sofrer. E Nossa Senhora vem e fala com 7, 9, 10 anos, fala, sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, em especial sempre que fizerdes algum sacrifício, ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Está vendo? Fala que é pela conversão dos pecadores, por amor a Jesus, e em desagravo, em reparação pelos pecados que se fazem, né, contra Jesus, contra o Imaculado Coração de Maria. Está colocando, Nossa Senhora colocando as criancinhas para rezar e fazer penitência. E lembra, algumas vezes eles faziam penitências duras mesmo, que agora a gente nem imagina, fala, meu Deus, que coisa, isso daqui não pode, né? Vai ficar doente por fazer essas penitências. E de fato tinham que cuidar da saúde, mas tinha dia que eles não bebiam nada, não comiam nada. A Jacinta, que tinha 7 anos, falou, hoje eu não vou comer, e oferecer pelas pessoas que comem demais. Então, não é incrível isso? Uma corda, lembra aquela coisa da corda, acho que a Lúcia que raspou numa corda que era muito áspera, e falou, nossa, é áspero, dá para fazer penitência, cortar uns pedaços da corda, e eles amarravam na cintura para ficar machucando, uma espécie de silício assim na cintura, 24 horas por dia, o tempo inteiro ficavam com aquela corda. E depois na aparição lá de Nossa Senhora em setembro, falou, Jesus está muito contente com as penitências que vocês estão fazendo. Não é uma mentalidade totalmente diferente da nossa? Não pode sofrer, não pode penitência, para quê? Não tem lógica. Para Jesus e Nossa Senhora tem lógica, mas uns falam, não tem lógica sofrer, fazer sacrifício. Ela falou, Jesus está muito contente com as penitências, mas ele falou que esse negócio da corda, durante a noite vocês podem tirar para dormir bem, tá bom?
Durante o dia pode continuar usando, né? Penitência pode continuar fazendo, mas para dormir pode tirar e vocês dormem, descansam. Vocês têm que descansar. Tá vendo? É uma preocupação materna, preocupação de Jesus, também de carinho com aquelas crianças, mas pode fazer penitência. Então, a penitência para seguir Jesus, para desagravar o coração de Jesus, o coração de Maria. Mortificações pedindo pelo nosso crescimento espiritual, pela melhora das outras pessoas, né, pelo apostolado. Mas quando uma mãe vê a criança fazendo sacrifícios para agradar a mãe, para fazer uma coisa para ela, se sente até mais disposta a ajudar, a ver o esforço da criança. Se Jesus vê o nosso esforço de oferecer sacrifícios pelas almas, pela conversão dos pecadores, será que ele não vai dar mais graça para nós e para os outros, para o mundo? Será que não é assim, né? Com essas armas sobrenaturais que nós vamos vencer o mal que existe no mundo por aí? Mais do que com guerras, com palavras, com ações, oração e mortificação, penitência. E que mortificações nós podemos fazer? Diria que não precisa ser coisas chamativas ou coisas muito fortes, porque pode dar um perigo de orgulho, né, de soberba. A pessoa vai fazer jejum total, vários dias nessa quaresma, jejum, está lá 6 horas da tarde morrendo de fome, falando, eu aguento, vamos lá, vai acabar o dia, depois, beleza, é um sacrifício, mas se eu consigo várias vezes fazer um jejum, falar, é aqui, deixa com o papai aqui, o papai sabe fazer jejum, sabe, tem um orgulho misturado, né? Sabe, usar silício, muita gente pode usar, não tem problema, mas às vezes a gente quer essas que chamam mais atenção. Vou ficar horas de joelhos aqui, agora, oração, 5 horas seguidas de joelho, sem encostar, não vale apoiar no banquinho assim, não, sem encostar, 5 horas lá, tremendo, minhas pernas estão tremendo, mas eu vou aguentar, sabe? Isso aí pode fazer quem quiser, mas é muito fácil cair num orgulho. Será que a mortificação não poderia ser algo pequeno? Olha só o que fala numa homilia, depois quem quiser ler com calma, numa meditação como essa do São José Maria, está no livro Amigos de Deus, número 138, ponto 138. Ele diz assim: procuras tomar já as tuas resoluções de propósitos sinceros? Pede ao Senhor que te ajude a contrariar-te por seu amor, a pôr em tudo com naturalidade o aroma purificador da mortificação, a gastar-te no seu serviço sem espetáculo, silenciosamente, como se consome a lamparina que treme luz junto do tabernáculo, como essa vela que fica aqui do lado do sacrário, que ela vai se gastando, oculta, ninguém percebe, nem, na verdade ela vai se definhando assim, para acompanhar Jesus. Que nós também saibamos ir definhando, digamos assim, sacrificando-nos para acompanhar Cristo. E aí ele fala, né, São José Maria, e para o caso de agora não te ocorrer como corresponder concretamente às instâncias divinas que te batem na porta do coração, escuta-me bem. E aí ele começa a dar exemplos de que mortificações, que penitência a gente pode fazer. Ele diz assim: penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista ou a mente pretenda evadir-se em sonhos quiméricos. Então ele fala: vou ficar 20 horas sem comer, mas não cumpro o dever. Eu tinha que trabalhar, não trabalhei. Não vou trabalhar, não vou cuidar dos filhos hoje porque eu estou fazendo jejum. Então não dá para carregar a criança hoje. Carrega a criança, faz o que cumpre o dever, e depois esse negócio do jejum a gente vê depois, né? Então a primeira penitência é o cumprimento exato do horário que marcaste, ainda que o corpo resista. Penitência é levantar-se na hora. Só isso, né? Tocar o despertador e levantar, já começa o dia com uma penitência, com um sacrifício. E também não deixar para mais tarde, sem um motivo justificado, essa tarefa que te é mais difícil ou trabalhosa. Não é que tem tantas coisas que a gente sabe que tem que fazer, tarefas que estão aí, que
deixa, eu vou fazer essa outra daqui, porque aquela é chata. Tem umas coisas chatas que a gente vai empurrando, vai deixando para depois. Uma hora dessas eu tenho que fazer, fica na cabeça, uma hora dessas eu tenho que fazer, mas eu não quero definir que hora que vai ser a hora dessas, né, que eu tenho que fazer, porque eu não quero enfrentar aquela coisa mais chata. A penitência está em saberes compaginar todas as tuas obrigações com Deus, com os outros e contigo próprio, sendo exigente contigo, de modo que consigas encontrar o tempo de que cada coisa necessita. Então, o que nós falamos antes lá de arrumar um tempo, né, todo dia para fazer oração, tem que ter uma penitência de organizar o dia, de começar um negócio na hora, terminar outro negócio na hora, para dar tempo, para abrir espaço, né, e conseguir fazer oração. És penitente quando te submetes amorosamente ao teu plano de oração, apesar de estares esgotado, sem vontade ou frio. Não vou rezar só quando eu estou inspirado, quando eu tenho vontade, mas sempre. Penitência é tratar sempre com a máxima caridade os outros, começando pelo da tua própria casa. Aí complica, aí fica mais difícil. A penitência é tratar bem todo mundo, gente que pensa diferente, que faz coisas que eu não concordo. Às vezes tem que corrigir, tem que falar, isso aqui não está certo, mas tratar bem. E fala, especialmente os da tua própria casa. E que diferença tem, né? Aqui no centro, quando acabar agora o recolhimento, certeza que está todo mundo sorrindo uma para a outra. Nossa, tudo bom? Oh, quanto tempo, que prazer. Você aqui, nossa, fazia tempo que a gente não se via, tá? Aquela coisa. Mas manter essa alegria quando chega em casa, depois com o filho, o marido, aí chega a cunhada que vem almoçar amanhã em casa, os rolos, o sogro, a sogra, não é? Aí vem a penitência, o sacrifício, né, de tratar bem sempre todo mundo, fazer coisas para os outros que a gente não conhecia. Alguém aqui do centro mesmo pede, ou você poderia fazer, pode deixar comigo, eu faço, nossa, quero ajudar, eu quero servir, eu estou aí para isso. Acho que eu já contei isso muitas outras vezes, mas quando eu frequentava o centro do Opus Dei também, eu tinha acho que 16, 17 anos, estava lá um dia no centro fazendo alguma coisa e alguém me pediu, você não pode lavar o carro do centro aqui? Eu falei, opa, lavar o carro, deixa comigo, estou aqui para servir, fazer o que for preciso. E aí estava lavando o carro na frente do centro da casa, lá assim, na garagem e tal, e minha mãe, por coincidência, passou lá, falou, deixa eu ver se o Guilherme está aqui no centro, eu vou pegar ele para levar para casa. Passou, me viu lavando o carro e na frente de todo mundo falou, aqui você lava, né? Mãe, não fala nada. Sabe, aquela coisa que em casa você tinha que lavar carro, não, mãe, peraí, eu trabalho, não sei o que, mas no centro do Opus Dei, cara, aqui, né, vamos servir, vamos. Queimou meu filme na frente de todo mundo. Então, penitência é tratar com a máxima caridade os outros, começando pelos da tua própria casa. É atender com a maior delicadeza os que sofrem, os doentes, os que padecem. Tanta gente, às vezes, na nossa família, que tem algum sofrimento, uma dificuldade, ou que está meio sozinho, precisava de uma visita. É responder com paciência aos maçantes e inoportunos. Tem gente chata no nosso convívio, né? A gente lembra, fala, essa daqui é chata, mas eu fujo dela, eu trato mal, ou eu dou atenção, falo, tá bom, vamos conversar, tratar com paciência. É interromper ou modificar os programas pessoais, quando as circunstâncias, sobretudo os interesses bons e justos dos outros, assim o requerem. A penitência consiste em suportar com bom humor as 1000 pequenas contrariedades da jornada. Que a gente não seja gente que fica sempre bufando, reclamando, murmurando, né, não vou entrar. Vai andando pelo corredor e só, muito trabalho, não vence, não, de novo, não, calor, hein, pelo amor de Deus, calor que nem aguento, tá louco. E naquele lugar lá que a gente foi, nossa, aquele pessoal,
sabe, sempre vem bufando, reclamando das coisas. Fala, é uma pessoa penitente. Imagina um santo penitente, o cura d'Ars, por exemplo, não? E ele reclamando, não aguento mais esse pessoal que vem na igreja aqui, só rolo pro meu lado. Padre Pio reclamando, a gente não consegue imaginar, né? Madre Teresa de Calcutá, nossa, mais pobre, não aguento mais pobre, louco, me deixa em paz um pouco. Não tinha uma doação para os outros, né? A penitência consiste em suportar com bom humor, sorrindo, as 1000 pequenas contrariedades da jornada. Não abandonares a tua ocupação, ainda que de momento tenha te passado o gosto com que começaste, em comer com agradecimento o que nos servem, sem importunar ninguém com caprichos. Então, cada um pode ler depois com calma isso daqui, né? Amigos de Deus 138, para ir pensando, né, na própria vida, o que eu posso fazer, Jesus, de mortificação. Talvez tenha até uma lista, algumas, 2, 3 que eu quero fazer todo dia, né? Para ir treinando o meu espírito, para estar mais perto de Deus, para não me esquecer das penitências. Bom, vamos terminando, né, a nossa meditação, nosso recolhimento, dirigindo-nos de novo a Nossa Senhora. Ela é fiel junto da cruz. Os discípulos abandonaram, só São João ficou lá, os discípulos, os outros fugiram, e Nossa Senhora vivendo aquele momento, né, de uma espada que transpassa a sua alma, sofrendo com Cristo como ninguém, corredentora, junto com Jesus, né, padecendo, né, tudo que se pode padecer, sofrendo com Jesus pela humanidade, pela nossa salvação. Ela se identifica totalmente com o querer divino, mesmo quando tem que passar pela cruz, pelo sofrimento. Vamos pedir a ela, minha mãe, me ajuda também, né, a me identificar com a vontade de Deus, sempre quando eu tenho que sofrer, né, as dificuldades, as mortificações que eu procuro e as que chegam sem eu procurar, né, que eu não fuja, minha mãe, de nenhum dos sofrimentos, e assim esteja muito próximo da cruz do seu Filho Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.